tem informações, meus amigos, de novo. Operação contra a venda de sentenças por parte de desembargadores de um tribunal de justiça. O desembargador está ali, ó, no topo da carreira do juiz estadual. Em que estado é feita essa operação? O que é que já se sabe, Tayane? Muito bom dia para você. Oi, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, essa operação está sendo cumprida aí em vários estados, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, na capital, aqui em Brasília, em São Paulo e também em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, estão sendo cumpridos 44 mandatos de busca e apreensão que foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, e essa operação está investigando possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. O STJ determinou ainda o afastamento de 5 desembargadores dos cargos, além de proibição do acesso às dependências do órgão, vedação de comunicação entre os investigados e uso de tornozeleira eletrônica. E essa operação também está contando com o apoio da Receita Federal e é um desdobramento da Operação Mineração de Ouro, que foi deflagrada em 2021, em que foram apreendidos materiais com indícios criminosos. E como você estava falando, Thaís, novamente, né, não é a primeira vez que a gente vê uma operação como essa investigando sobre esse caso de vendas de sentenças judiciais. Nos últimos meses, duas desembargadoras baianas se tornaram réis, uma delas pela segunda vez até, no âmbito da Operação Faroeste, que é a maior operação contra essa venda de decisões judiciais aqui no Brasil. E juízes também lá do sul da Bahia, do mesmo estado, foram afastados sob suspeita de irregularidades em questão fundiária, e um magistrado da região oeste disse sofrer, inclusive, ameaças por julgar casos relacionados à grilagem. Então, em julho, no início de julho do ano passado, a Corregedoria Nacional de Justiça decidiu fazer uma investigação diante dessa nova suspeita de irregularidades lá no Tribunal da Bahia, com inclusive convocação de testemunhas, análise de equipamentos eletrônicos, e o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou uma apuração profunda no tribunal sobre esses gravíssimos achados que ele falou, como, por exemplo, atrasos dos juízes em audiências, ineficiência e servidores da vara com temor de represália dos próprios magistrados. Thaís, qualquer novidade sobre essa operação e sobre alguma outra, né, que já está em andamento, como eu falei, essa Faroeste, eu trago aqui para vocês. Obrigada, então, a Tayane Mello, direto de Brasília. Olha a gravidade dessa notícia trazida pela Tayane, meus amigos. Desembargador vendendo sentença. Desembargador Pedro Campos, usando tornozeleira eletrônica dentro dessa investigação. Ô Pedro, tem uma investigação semelhante também que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo, não? Lá do STJ, porque o Cláudio sabe bem, está lá em Brasília, acompanha mais de perto isso, que essas investigações contra desembargadores, elas tendem a acontecer no órgão do judiciário que está acima dos tribunais de justiça, que é justamente o STJ antes do STF, nesses degraus do judiciário que nós temos. O ministro Og Fernandes, no caso de São Paulo, está investigando a Operação Churrascada. Mas sabe o que eles fazem, Thaís? Eles batem a porta lá do Supremo Tribunal Federal. Lá é mais fácil conseguir um habeas corpus, né? O ministro Dias Toffoli ontem mandou soltar um advogado que foi pego em conversa com o desembargador que está sendo investigado, dizendo que ele tinha, com um suposto cliente, né, desses desembargadores, dizendo que ele tinha um outro desembargador na mão também. No caso de São Paulo, isso era tudo feito durante o plantão judiciário. Desembargador que chega no plantão e vai pedir para pegar determinado caso para julgar. Peraí, não tem alguma coisa errada? Tem que ter um sorteio. E outra, não dá para saber quem vai estar de plantão e quem não vai estar de plantão. Agora o desembargador chega lá no plantão e pede, só aí já tem um motivo para afastamento, e a investigação tem que ser rápida nesse caso, não dá para ficar demorando muito. E esse advogado tinha que ficar preso até o fim do processo, porque ele oferece risco sim para a investigação, ele oferece risco para tudo isso. Pena que nós estamos vivendo um momento como esse, de tanta falta de credibilidade do judiciário, Cláudio, que se acentua em situações como essa na fileira intermediária dos desembargadores estaduais.
Esse caso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é absolutamente escandaloso, né? O afastamento de 5 desembargadores é algo assim, meu Deus do céu, que justiça nós temos. Você tem toda a razão. A resposta da justiça tem que ser muito rápida e contundente, né? Até para ajudar a restabelecer aí a reputação do judiciário no Brasil. Mas é preciso lembrar que também no STJ, que é exatamente o órgão da magistratura que investiga os tribunais de justiça dos estados, também no STJ há investigação de venda de sentença, envolvendo o gabinete de pelo menos 4 ministros. 4 ministros. Por enquanto, o que se diz, né, o que se divulga, o que se vaza das investigações que são sigilosas e são feitas nos âmbitos do Conselho Nacional de Justiça, do próprio STJ e também da Polícia Federal, o que se diz é que até agora não há indício de que os ministros, esses 4 ministros, tenham sido beneficiados, mas é tudo muito estranho, né? Sentenças ou minutas que são registradas oficialmente, inclusive ganham ali o carimbo de um código, de um QR Code, e, portanto, meio que se oficializa a existência da minuta da sentença. Esse tipo de minuta era oferecida às partes, aos interessados, ao mercado, né, de venda de sentença. Está aqui, ó. Se pagar, o magistrado assina. Se não pagar, o ministro não assina. E há diversos casos nesse sentido. Por que o Mato Grosso tem a ver com essa história? É que tudo começou com uma descoberta que foi favorecida com a apreensão de um celular que acabou se transformando num verdadeiro celular bomba, de um advogado que foi assassinado em dezembro do ano passado em Cuiabá. Esse advogado era um dos integrantes desse esquema, desse comércio de compra e venda de sentenças. A Polícia Civil do Mato Grosso apreendeu esse celular, que estava ao lado do corpo, né, do advogado assassinado, e logo na sequência começou uma pressão horrorosa de familiares, de advogados e de magistrados para tirar o celular das mãos da polícia. E a polícia começou a achar aquilo muito estranho. Tinha alguma coisa errada. Eles começaram então a investigar, estudar o que é que tinha ali naquele celular. O celular, como eu disse, era um celular bomba. Tinha diálogos absolutamente comprometedores desse advogado com todo o esquema do qual ele participava de compra e venda de sentenças. Tem documentos, tem comprovantes de pagamento e propina, tem magistrado cobrando dinheiro, tem gente dizendo, se não pagar, não vai levar. É nesse nível de banditismo, né? Mas, como eu disse, até agora, segundo os investigadores, em todos esses níveis de investigação têm divulgado, é que não encontraram indício de que os 4 ministros tenham sido beneficiados. Mas desde que começou as investigações, pelo menos mais 2 outros ministros já tiveram seus nomes, de alguma maneira, citados de forma suspeita nesse esquema. É muito provável, eu já conversei com diversas fontes e tal, inclusive fontes do judiciário e advogados experientes que atuam nos tribunais superiores, o que é muito mais provável é que os assessores desses ministros é que tenham feito esse esquema. Os assessores são até muitas das vezes os que elaboram as sentenças, né? Eles são pessoas qualificadas, o ministro diz, olha, vamos decidir nessa direção, e alguém prepara a sentença, e o juiz assina. Então, assim, é muito provável, é quase certo, na opinião da maioria dessas pessoas com as quais eu conversei, que o esquema era feito por esses assessores. Né? O ministro dava a orientação ou pedia uma alternativa, faz aí uma sentença X ou Y, e aí que eventualmente pudesse ser de condenação ou absolvição. Estou falando em tese, assim, né? Então aquilo ali acabava indo para esse mercado inescrupuloso de venda de sentenças. Isso está longe de terminar e as investigações estão avançando. Esses 4 ministros foram confrontados com essa situação pelo próprio presidente do Superior Tribunal de Justiça. Houve ministros chorando, absolutamente, enfim, chocados com
o que tomavam conhecimento naquele instante. Há também depoimentos importantes de testemunhas centrais, como, por exemplo, do presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que é a nossa Assembleia Legislativa, o deputado Wellington Luiz, que tinha lá um processo, uma ação tramitando no gabinete da ministra Nancy Andrighi, do STJ. Ele foi procurado por um advogado e disse que se ele pagasse R$ 500 mil, ele teria a sentença favorável naquela ação. Ele disse que não ia pedir, porque achava que ele tinha razão na história e que, inclusive, a ministra já tinha tomado decisões que sugeriam a vitória dele, uma vitória final dele na ação. E, enfim, ela então mandou dizer ao deputado que ele ia se arrepender de haver se recusado a pagar aquela quantia, R$ 500 mil por uma sentença. E aí, pouco tempo depois, ele foi enfim, surpreendido com a sentença desfavorável a ele. Enfim, a ministra, é claro, disse que não fazia a menor ideia dessa história, etc. Por enquanto, são pessoas realmente muito dignas, né? Por exemplo, um desses ministros é o ministro Og Fernandes, que o Pedro citou agora há pouco. O ministro Og Fernandes, já falamos sobre ele aqui. Ele tem comandado essa investigação de venda de sentenças em diversos tribunais, em São Paulo, na Bahia, no próprio Mato Grosso e tal. Então é um ministro muito rigoroso, a gente já falou sobre ele aqui. Olha, eu não encontro ninguém que acredite que o ministro Og Fernandes tenha alguma coisa a ver com esse esquema.